essa falsa percepção que muitas vezes o pequeno e o médio empresário do transporte tem no que diz respeito à estrutura que ele precisa ter para ter um bom resultado fiscal, né? Então, normalmente, quando alguém diz, olha, eu já estou muito bem atendido, na maioria das vezes ele acha que está muito bem atendido porque ele tem um contador competente da sua confiança, né? Então, eu queria que você relatasse para nós assim, quais são os principais erros ou oportunidades que você se depara nas empresas, inclusive nos nossos clientes da FB Consult, quando você chega lá e você consegue ter uma oportunidade de fazer um diagnóstico que só para a FB Consult é gratuito, para os nossos clientes é gratuito. E quando você vê nesse diagnóstico, quais são, cinco oportunidades que você vê que o transportador estava, abre aspas, cego, porque confiava no seu contador? Sim, muito boa pergunta, Flávio. Inclusive, contextualizando isso, né, o que a gente percebe, não só em transportadoras, mas em outras empresas aí no Brasil, é que essa confiança ao contador, essa lealdade, muitas vezes faz com que o empresário ele não entenda que uma coisa é o trabalho do contador, outra coisa é o trabalho do consultor, né? Então, quando nós estamos falando do contador, o dia a dia dele é abarrotado por muitas obrigações acessórias, por emissão de guias, por checagem de uma série de documentação, e muitas vezes isso não permite que o contador consiga olhar com mais peculiaridade para dentro da operação propriamente do cliente, entender como ela funciona e até mesmo fazer com que esse olhar se transforme em novas estratégias, em melhoria realmente do que se tem que fazer. Quando a gente está falando de um contador do âmbito interno, né, tal como esses nossos grandes clientes, alguns desses nossos clientes eles chegam a ter 15, 20 pessoas dentro da sua área contábil tributária, né? Então você imagina que nós estamos lá como consultores estratégicos de um time de 15, 20 pessoas altamente especializada que só atua com aquela empresa. Qual que é o grande ganho que a gente consegue gerar dentro desse ponto? Essas pessoas que estão lá, elas entendem muito daquela empresa e do que eles fazem no dia a dia. Entretanto, muitas vezes falta tempo, né? Muitos são profissionais assim, excelentes, profissionais com grande conhecimento técnico, mas falta tempo para fazer coisas que não são da rotina ou do dia a dia. E ainda, às vezes, falta também conhecimento de causa de outros cases, que nós em consultoria estamos todo dia passando por algo. Seja o problema do pequeno transportador até o problema do grande, nós estamos sempre oxigenando esse conhecimento aqui dentro e resolvendo novos problemas. Então isso nos dá uma condição extremamente privilegiada para poder ajudar a empresa, seja qual o tamanho dela. Agora, quando a gente fala do que nós mais encontramos no mercado, né, o número 1, aquele que realmente lidera, né, é o regime tributário ultrapassado, né? Eu não vou nem chamar ele de errado, eu vou chamar ele de ultrapassado. Sabe por quê, Flávio? As empresas que estão há muitos anos com esse contador, o contador ele passa muitas vezes a ter uma relação muito próxima com o empresário. Então, às vezes ele acha o empresário desorganizado, ele sabe que o empresário tem um gap no financeiro, que sai com dinheiro sem documentação fiscal, esse tipo de coisa. E por conhecer esse dia a dia desse empresário, o contador, de certa forma, também não quer colocar o CRC dele em risco, né? De fazer uma contabilidade que ela não seja fidedigna, de fato, aquilo que aconteceu. Então, o contador vai sempre, né, dando 1001 motivos para que ele permaneça dentro daquele regime tributário. Então, o cara comprou 3 caminhões lá, abriu uma empresa no Simples. Amanhã ou depois ele está com 20, com 30, com 40 caminhões e o contador está persistindo. Não, vamos abrir mais uma empresa do Simples, né? Essa vai estourar o faturamento, vamos abrir uma nova e outra e outra. E quando você chega lá, o empresário está com 2, 3, 4 empresas do Simples Nacional, em nome de filhos, em nome de parente, de cunhado e tudo mais, para ir resguardando toda aquela estrutura, porque o contador, de certa forma, nunca fez a conta que já não valia a pena. Com absoluta certeza, Flávio, uma empresa que tenha 20 a 30 caminhões, dificilmente, vamos colocar aqui que tem 5% de chance do lucro real não compensar para essa empresa.
né? Ou seja, se o cara está nesse range ali de 20 caminhões, ele está no simples ou ele está no lucro presumido, as chances são ínfimas de que isso está valendo a pena para ele. Só que o contador, por conhecer tão bem esse cara, talvez ele já imagine o seguinte: puxa, mas é tão difícil eu conseguir renegociar um honorário. Se esse meu cliente for para o lucro real, eu vou precisar cobrar mais dele. Mas então eu vou ter que cobrar mais dele, mas eu não consigo nem o reajuste anual que eu tanto queria. Então esses pontos vai fazendo com que o contador vai tentando sempre convencer o empresário de que é melhor ele ficar dentro desse regime. E daí isso é um prato cheio para quando a gente chega lá, né, e a gente coloca tudo isso em planejamento e mostra para o empresário: veja, você vai economizar 50%, 60% de carga tributária. Será que esse empresário não toparia pagar, né, que fosse mais 20%, 30% de honorário para o contador, visto o ganho tributário que ele vai ter? Então, sem sombra de dúvidas, Flávio, esse é o rei, esse é a causa número 1 que a gente vê no mercado.